Como tudo começou, você acreditaria se eu dissesse que descobri uma gravidez aos 44 anos depois de um exame que deu negativo? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando recebi a confirmação, fiquei completamente surpresa. Durante vários dias eu simplesmente não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Olá, eu sou Aria. Sou brasileira, moro em Portugal há 4 anos e criei este canal para compartilhar experiências reais sobre maternidade, vida no exterior e os desafios que muitas mulheres enfrentam depois dos 40 anos. Hoje vou contar a história de como descobri que estava grávida aos 44 anos. Tudo começou de uma forma muito estranha. Por volta de 2 semanas depois da concepção, comecei a sentir fortes dores de dente do lado esquerdo da boca. Junto com isso vieram algumas pontadas na cabeça. Achei tudo muito estranho porque não era uma dor comum. Parecia que alguma coisa estava diferente no meu corpo, mas eu não conseguia entender o que era. Naquela noite praticamente não consegui dormir. Passei horas acordada sentindo desconforto e tentando encontrar uma explicação para aqueles sintomas. Quanto mais o tempo passava, mais preocupada eu ficava. No dia seguinte fui trabalhar normalmente. Eu trabalho em um lar de idosos, uma profissão que exige muita energia física e emocional. Mas naquele dia foi diferente. Durante o turno comecei a sentir um mal-estar muito grande. O cansaço parecia maior do que o normal e eu sentia que minhas forças estavam desaparecendo. Chegou um momento em que percebi que não conseguiria continuar trabalhando e precisei ir embora mais cedo. Por sorte, eu já tinha uma consulta marcada no centro de saúde exatamente naquele dia. Naquele momento eu ainda não imaginava que aqueles sintomas poderiam estar relacionados a uma gravidez. Na minha cabeça, a explicação mais lógica era algum problema de saúde, talvez relacionado aos dentes ou ao cansaço acumulado do trabalho. Como trabalho com idosos, a rotina costuma ser bastante exigente. Existem dias em que quase não paramos. Por isso tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo era apenas desgaste físico. Mesmo assim havia algo que me dizia que aquela situação era diferente. As dores não eram iguais às que eu já tinha sentido antes. O cansaço também parecia fora do normal. Eu sentia como se meu corpo estivesse tentando me enviar algum sinal. Mas naquele momento eu ainda estava longe de imaginar a verdadeira causa de tudo aquilo. Enquanto aguardava a consulta, comecei a lembrar de alguns acontecimentos da minha primeira gravidez. Pequenos detalhes que na época também tinham passado despercebidos. Foi exatamente por causa dessas lembranças que resolvi comentar com a médica sobre a possibilidade de gravidez, mesmo acreditando que fosse algo improvável devido à minha idade. Hoje vejo que aquela conversa foi fundamental para que a investigação começasse. Durante a consulta expliquei todos os sintomas para a médica. Contei sobre as dores de dente, as pontadas na cabeça, o cansaço e a sensação de que algo estava errado. Ela achou tudo um pouco estranho. Foi então que me lembrei de uma coisa importante. Comentei que, durante a minha primeira gravidez, alguns sintomas parecidos tinham acontecido. A médica decidiu pedir um exame beta-HCG para tirar qualquer dúvida. Fiz o exame naquele mesmo dia. Confesso que não estava muito preocupada com a possibilidade de gravidez. Afinal, eu tinha 44 anos e imaginava que seria muito difícil engravidar nessa fase da vida. Quando o resultado chegou, deu negativo. Fiquei tranquila. Pensei que definitivamente não estava grávida. Voltei para casa acreditando que em poucos dias tudo voltaria ao normal. Mas não foi isso que aconteceu. 2 dias depois os sintomas voltaram. E voltaram ainda mais fortes. Comecei a sentir um cansaço enorme. Vieram os enjoos, o sono excessivo, a fadiga constante e uma falta de energia que eu não conseguia explicar. Era como se meu corpo estivesse pedindo descanso o tempo todo. Foi então que percebi algo importante. Minha menstruação estava atrasada cerca de 5 dias. Naquele momento comecei a desconfiar que talvez a médica estivesse certa ao pedir o exame. Resolvi comprar um teste de farmácia. Quando vi o resultado positivo aparecer, fiquei completamente surpresa. Mesmo olhando para o teste, eu ainda não conseguia acreditar. Por isso decidi repetir o beta-HCG. Quando recebi o resultado, o valor era 190. Olhei para aquele número sem entender muito bem o que significava. Mostrei o exame para uma amiga enfermeira. Ela analisou o resultado e me disse que provavelmente eu estava com cerca de 3 semanas de gravidez. Mesmo assim ainda fiquei em dúvida. Liguei para o médico. Ele explicou que o valor ainda era relativamente baixo e pediu para repetir o exame após 7 dias. Foram 7 dias de muita ansiedade. Quando chegou o dia de repetir o exame, fui novamente ao laboratório. Quando finalmente recebi o exame, vi um número que me deixou sem palavras. O resultado tinha passado para 6.100. Naquele momento percebi que não havia mais dúvidas. Era real. Eu estava grávida. Grávida aos 44 anos. Lembro-me de ficar alguns minutos apenas olhando para aquele resultado. Parecia que a minha mente precisava de tempo para processar tudo aquilo. Eu sempre ouvi dizer que engravidar depois dos 40 anos era mais difícil.
Por isso essa possibilidade já não fazia parte dos meus planos. Durante alguns dias vivi uma mistura enorme de emoções. Por um lado, sentia felicidade. Por outro, sentia medo. Comecei a pensar no trabalho, na minha filha, nos exames, no parto e em todas as mudanças que estavam por vir. Mas junto com o medo também surgiu um sentimento muito bonito de gratidão. A vida nem sempre segue os planos que fazemos. Às vezes somos surpreendidos por situações que nunca imaginamos viver. Outra coisa que me marcou muito foi perceber como cada gravidez é diferente. A maturidade trouxe uma visão mais tranquila sobre muitas situações. Aos poucos, aquela ansiedade inicial foi dando lugar à esperança. Também aprendi que a contagem das semanas da gravidez é feita a partir do primeiro dia da última menstruação, algo que me confundiu bastante no início. Foi uma informação simples, mas que me ajudou muito. Hoje olho para trás e vejo como tudo aconteceu de forma inesperada. O que começou com dores de dente e pontadas na cabeça acabou se transformando em uma das maiores surpresas da minha vida. Se você também descobriu uma gravidez depois dos 40 anos, deixe sua história nos comentários. Muito obrigada por assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tulipa.